E aí, pessoal, aqui é o Bruno. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do capítulo 6 do livro A Theory of Fun for Game Design. Em português, né? Teoria de diversão para o desenvolvimento de jogos. É o capítulo 6 daquele livro que a gente leu, né, com parte da disciplina de Jogos Digitais e Aprendizagem 2. E o título do capítulo é Different Fun for Different Folks, ou seja, em português, diferentes tipos de diversão para diferentes tipos de pessoas, né? Eu acho que é isso que o autor quis dizer. Então vamos lá. A gente já apresentou esses capítulos durante a aula, mas agora, né, estou fazendo o vídeo. Primeiro slide. Bom, logo no começo do capítulo, o autor deixa claro algumas coisas assim. Ele introduz algumas coisas de forma bem clara, né? Ele fala basicamente que pessoas aprendem de formas diferentes e em taxas de aprendizado diferentes, o que é bem óbvio, né? Algumas pessoas realmente têm mais facilidade para aprender do que outras. Ele fala que esses padrões de aprendizado são intrínsecos a nós desde o nascimento. Então, desde que a gente nasce, vai começando a se formar ali como bebê, até ir subindo a idade, né, até chegar às fases mais adultas, esses padrões são intrínsecos a nós, né? Ou seja, a pessoa já nasce com uma naquela formação dela, ela já vai tendo facilidade para algumas coisas e dificuldade para outras, né? Ninguém é bom em tudo. E ele deixa bem claro isso, que algumas pessoas são mais lógicas, outras pessoas tendem a ser mais comunicativas, outras pessoas são mais emocionais, são capazes de ter mais empatia, e outras pessoas conseguem ser mais intuitivas, elas se guiam mais pela intuição. O teste de QI, que é a principal forma de avaliar a inteligência de uma pessoa, ele não é capaz de determinar todas essas formas de inteligência. Ele é baseado basicamente em lógica, né? Em ver o quão lógica a pessoa é, e ali ele determina esse coeficiente de inteligência. O problema desse teste é que ele não pega todas essas formas de inteligência, né? Aí o autor descreve as 7 formas de inteligência. Elas são linguística, lógica, corporal, espacial, musical, interpessoal e intrapessoal. Ou seja, linguística é a capacidade da pessoa aprender línguas, né? Lógica é a lógica matemática, aquela que deve ser muito comum a todos nós aqui, porque a gente está na disciplina de um mestrado, de um curso de exatas, né? Então, as pessoas que mexem com essa questão de números e programação tendem a ser mais lógica. Inteligência corporal, que é aquela dos bailarinos, né? O cara tem facilidade em mostrar emoções através do corpo. Inteligência musical, que é a dos músicos, né? Interpessoal e intrapessoal é aquela coisa da empatia da pessoa, né? De sentir como o outro e externar emoções, né? Aí, nesse slide, basicamente é o que eu disse anteriormente. É, não existem formas ou testes de medir todos esses tipos de inteligência. Por exemplo, eu vou pegar e vou fazer um teste para cada tipo de inteligência, para esses 7 tipos, e testar o quão inteligente eu sou em cada um desses tipos. Por exemplo, eu sou aqui, como todos vocês, sou formado nesse curso de exatas, estou aqui fazendo mestrado, tenho bastante experiência com programação, então teoricamente eu sou lógico, né? Eu sou uma pessoa razoavelmente para muito lógica. E eu sou músico também, eu estudo instrumento musical, então talvez eu tenha uma inteligência musical bem desenvolvida, mas a minha inteligência corporal é zero. Eu não sei dançar praticamente nada, não sei me mover assim, daquela forma como os bailarinos fazem. Acho que nem se eu treinasse 1000 anos eu ia, né, conseguir. Então é basicamente isso que o autor deixa bem claro, que não existem testes formas de medir essas formas de inteligência, né? Uma pessoa pegar e medir o coeficiente dela em cada uma das setes. Aí, baseado nessa teoria, ele conclui, né, o autor conclui que pessoas diferentes, com diferentes tipos de inteligência, vão se interessar por padrões de jogos diferentes, né, por jogos diferentes.
Aí aqui, mais pra frente no capítulo, mais pro meio do capítulo, o autor começa a falar muito não só sobre a diferença entre os tipos de inteligência, mas entre a diferença entre homens e mulheres, né? Entre o masculino e o feminino. Ele afirma que muitos estudos estão sendo realizados para verificar a diferença dessas inteligências nos homens e nas mulheres, para ver quais que aparecem mais nos homens e quais que aparecem mais nas mulheres. E eles estão tendo resultados bastante promissores, né? Eles constataram que mulheres acabam tendo problemas com umas situações que requerem maior percepção espacial. Aí eu repito a piadinha que eu fiz durante a aula, mulher dirigindo, né, para fazer baliza. Que tristeza que é, né? Pois é. Mulheres acabam tendo um pouco mais de dificuldade nessa percepção espacial e os homens acabam tendo um pouco mais de dificuldade com problemas de linguagem e de comunicação. Eu mesmo eu posso falar, eu tenho um pouco dessa dificuldade de comunicação. Às vezes eu falo e nem eu mesmo entendi o que eu quis dizer. Quanto mais a pessoa que está me ouvindo, né? Então, eu acho que até aí tudo que eu li no livro foi a mais pura verdade, assim, concordo plenamente com tudo que o autor falou e acredito no que ele falou. E ele deixa bem claro isso daí, né? Que jogos podem ajudar a mudar esse quadro dessas diferenças entre homens e mulheres. Mas posteriormente, né? Ele mostra que várias mulheres, né, um grupo de mulheres, foram encorajadas a jogar durante muito tempo, né? Acho que um mês ou um pouco mais de um mês, pelo que ele fala, ou até mais na pesquisa, a jogar jogos que exigiam bastante da capacidade de visão 3D da pessoa, que era rotacionar objetos 3D e encaixar eles em diferentes posições no espaço, né? Vou dar um adendo aqui da minha opinião como jogador. Se vocês tiverem interesse em ver um jogo que trata bastante disso, procurem Cube. É um jogo que está na Steam, é um jogo indie que trata exatamente sobre isso, objetos 3D, física. Então, basicamente, eu acho que é bem isso que o autor passou para essas mulheres jogarem, né? Um jogo nesse estilo de rotacionar objetos, encaixar eles em posições e tentando dessa forma melhorar a capacidade de percepção espacial dessas mulheres. Bom, os resultados foram positivos, eles realmente conseguiram aumentar a percepção espacial das mulheres e não só isso, os resultados foram permanentes. Muito tempo depois, as mulheres ainda usufruíam daquele aumento de percepção espacial. Elas realmente se treinaram naquilo, elas absorveram aquilo, né? Então, para ver que dessa forma simples, um jogo simples de objetos 3D conseguiu melhorar a percepção espacial das mulheres, né? Que era uma coisa que elas tinham deficiência de um grupo de mulheres, né? Aqui, depois, mais adiante, o autor começa a falar um pouco sobre os padrões de aprendizado das pessoas, né? Que obviamente, né, cada pessoa como eu falei no começo, cada pessoa aprende de um jeito diferente e em taxas diferentes, né? Esses diferentes tipos de aprendizado também fazem isso, acabam por é, tornar isso mais evidente, né? Ou seja, e através dessa conclusão, o autor deixa bem claro que as pessoas elas tendem a buscar aquilo que elas acreditam que elas são boas, né? Eu botei aqui no slide, diferentes tipos de pessoas tendem a buscar problemas que elas se consideram capazes de resolver. Eu acho que a frase que o autor usa mesmo no livro é que pessoas tendem a buscar aquilo que elas acreditam que são boas. Eu, por exemplo, eu jamais vou buscar fazer um negócio de teatro. Não gosto, não acho interessante. Entendeu? Agora, jogar um jogo lógico, uma coisa de raciocínio, já me interessa. Então, problema lógico, me interessa mais do que isso, entendeu? É aquela coisa até do gosto de filme, né? O cara prefere mais filme de corrida, de ação ou filme de drama. Vai muito desse padrão da pessoa também, né? Do que interessa a ela, né? Acredito eu, né? Isso aqui sou eu
tentando trazer um pouco das minhas experiências para a discussão, né, pessoal? É, Dessa forma, as pessoas acabam por perder o interesse nas coisas que elas se consideram sem talento para praticar, né? Aí, aqui a gente levanta os seguintes questionamentos, né? No que essas informações podem ser úteis aos desenvolvedores de jogos? Por que, que os jogadores são, em grande maioria, homens e jovens? E essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta dela a gente vai ver que estamos caminhando para ela seguir, né? E será que a indústria de jogos tem falhado em criar jogos que agradem as mulheres? Claro, existem as exceções, mas se a gente for parar para pensar de verdade, a maioria esmagadora de jogadores, eu acho assim, que se eu chutar 98%, não deve ser exagero, são homens jovens, né, na faixa aí dos, vamos botar aí dos 7, 8 aos 30, 40 anos, né? As respostas para essas perguntas, né? Que os jogos são incapazes de agradar a todos os públicos porque devido principalmente às diferenças básicas do pensamento das pessoas, né? Esses 7 tipos de inteligência separam as pessoas nessas diferentes capacidades cognitivas, né? Jogos, na sua grande maioria, são sistemas altamente complexos e cheios de regras, né? Alguém conhece um jogo que não é cercado de regras ali, que dominam o mundo, dominam a forma de combate ou dominam a forma de se locomover? Então, jogos geralmente são sistemas complexos porque são abstratos, altamente formais e altamente cheios de regras, né? Formal é ser cheio de regras, né? Regras bem definidas. E dessa forma eles acabam agradando homens jovens, que são as pessoas mais compatíveis com esse tipo de jogo, né, de sistema. É mais comum que homens jovens estejam interessados nesse tipo de coisa, né? Então é por isso que essa pode ser uma resposta, né? Por que, que jogadores na sua grande maioria são homens jovens? Aí as conclusões que o autor tira dessas informações todas, né? Que mulheres tendem a gostar mais de jogos que tenham menos problemas relacionados a noções de espaço e mais relacionados a relacionamentos interpessoais. Isso daqui, eu andei dando uma pesquisada, é verdade. Se a gente pegar um país igual o Japão, onde a quantidade de jogadores é esmagadora, quer dizer, essa coisa de homens e mulheres jogando, ela não é tão separada quanto aqui no Ocidente, as mulheres jogam demais mesmo. Existe um estilo de jogo no Japão que é esse estilo de relacionamento entre animes e tal, né? O jogo é um anime, um desenho animado japonês, para quem não conhece, e o jogador joga o anime, né? Ele vê o anime jogando, ele toma as decisões e vai montando a historinha dele ali, como se fosse um RPG, né? E até o final, né? Obviamente vão ter vários finais, mas um joguinho, são vários jogos, né? Nesse estilo de relacionamento entre pessoas, vamos dizer, entre colegiais na escola. Mas o que eu quero dizer sobre esse tipo de jogo é que no Japão isso vende muito para mulher, né? É um tipo de jogo meio que feito para o público feminino. Então, eles estão nessa coisa aí do jogo, de jogos feitos para garotas, né? Não que uma garota não possa gostar de Doom, não possa gostar de Dragon Age, jogos assim, né? Não tem nada a ver, claro que pode, mas é mais comum elas gostarem de jogos que são mais focados nesse tipo de relacionamento, né? Homens, por sua vez, eles tendem a gostar mais de jogos que sejam relacionados com demonstrações de força, de domínio de território, aquela coisa do macho mesmo, né, de dominar o território. E é bem verdade, né? Esses grandes jogos de ação, igual eu falei, Doom, Dragon Age, jogos de tiro de forma geral, Call of Duty, Battlefield, jogos online de partida, de ganhar, como Dota. Pô, a grande maioria dos jogadores são homens, porque o homem gosta dessa coisa de ganhar, de derrotar o adversário, de vencer, de ser superior. Então tende a agradar mais,
né? Eu acho que existem pesquisas que em cima do League of Legends, inclusive, né? Que é um jogo de online multiplayer, né? Que a disparidade da quantidade de jogadores e jogadoras, né? É absurda essa quantidade. Eu acho que se jogar no Google dá pra achar aí. Uma vez eu li alguma coisa a respeito. E outra conclusão, né? Será que a indústria de jogos está condenada? Essa aqui, na verdade, é a questão para conclusão, né? Será que a indústria de jogos está condenada a ser sempre essa indústria voltada aos homens de 7 a 30 anos? A resposta para essa pergunta, como eu já comecei a falar, é provavelmente não. Embora os homens jovens serão sempre o principal cliente da indústria, isso nunca vai mudar. Jogos de ação, jogos de RPG, jogos de tiroteio, de dominação, de vencer, de jogar contra outro jogador e vencer, eles vão sempre dominar. Deve ser assim desde a época do Atari, né? Desde o primeiro jogo multiplayer lá que você jogava com duas pessoas. E isso só vem crescendo. Olha a quantidade de jogos que lança todo ano falando sobre batalha online, assim, time contra time, mata-mata, deathmatch, né? A quantidade que lança todo ano é absurda. Nos Call of Duty like aí da vida é muito grande. Então, os homens sempre vão ser o principal cliente, né? O principal alvo da indústria. Mas a participação feminina na indústria tem crescido bastante. Dei até esse exemplo dos jogos aí de anime que existem no Japão, que a pessoa controla o relacionamento das personagens do anime no jogo e vai ali montando o final dela, né? Então, isso tem crescido ao longo dos anos e cada vez mais as desenvolvedoras têm criado jogos voltados a públicos que antes eram intangíveis para ela, né? Eles estão percebendo isso, que existe um mercado fora do homem jovem nerd de 20 e poucos anos que joga Battlefield e Call of Duty em casa, né, quando tem tempo livre. Eles estão saindo um pouco disso. E é isso aí, pessoal. Essa é a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o meu vídeo, né? Eu vou publicar ele lá no nosso PB Works. E é isso aí. Um abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.